Agora Brasília, voltando para a capital federal. O ministro Alexandre de Moraes abre um prazo para que o ex-presidente Jair Bolsonaro e os demais réus do núcleo crucial da trama golpista apresentem as alegações finais. Janaína Camelo mais uma vez aqui com a gente, que acompanha esse caso. Janaína. Pois é, Tiago, abre hoje porque ontem finalizou o prazo ali para as defesas apresentarem, solicitarem diligências adicionais, né? Então, a partir de hoje se conta aí 15 dias para a Procuradoria-Geral da República apresentar ali as alegações finais. Normalmente é sempre 15 dias para a acusação e depois 15 dias para as defesas, né, Tiago? Só que nesse caso, num caso que tem ali um dos réus tenha firmado acordo de delação premiada, então primeiro esse réu apresenta a sua defesa em 15 dias também, e aí depois as defesas dos demais réus. Então são 15 mais 15 mais 15 dias, né? Se o último dia desse prazo acabar caindo ali no fim de semana, aí pula para o próximo dia útil. Agora, Tiago, a partir da semana que vem, começa o recesso no judiciário, recesso forense. Normalmente, no recesso forense, né, comumente ali tradicional, todos os prazos processuais eles são suspensos. Mas no caso ali que tem um dos réus preso, não pode ser suspenso. E nesse caso tem o Walter Braga Neto. O general Walter Braga Neto está preso, então continua correndo esse prazo processual. Depois de finalizar dessa fase processual, então, o relator, o ministro Alexandre de Moraes, constrói ali o seu voto. Ele não tem nenhum prazo para isso, mas o ministro ele também não costuma demorar ali nos seus posicionamentos, né, para apresentar os seus posicionamentos. E aí depois disso, então, só cabe depois que ele liberar o caso para julgamento, caberá ao presidente da primeira turma, que é o ministro Cristiano Zanin, julgar, marcar a data desse julgamento. Há uma expectativa ali que esse julgamento aconteça entre agosto e setembro. Agora, Tiago, é bom lembrar que no caso ali de uma condenação no julgamento, se houver mesmo que haja um voto divergente, aí cabe recurso das defesas que pode ser apresentada para o plenário, né? Então, inicialmente todo o curso do processo vai acontecer na primeira turma, mas num caso desses, então, esse recurso ele pode ser apresentado para o plenário do STF. Tiago. Janaína, em um outro ponto, os filhos de Jair Bolsonaro vão ser ouvidos como testemunhas no núcleo 2 dessa trama, é isso? Exatamente. O Carlos Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro. Eles estão, Tiago, entre as mais de 100 testemunhas que foram arroladas ali pelas defesas dos réus desse núcleo e também pela acusação, né, pela Procuradoria-Geral da República. Eles são exatamente as testemunhas arroladas pela defesa do Felipe Martins, que foi assessor especial de Jair Bolsonaro. Lembrando que esse núcleo 2, ele se refere àqueles que teriam, segundo a acusação ali da PGR, gerenciado as ações de uma suposta trama golpista. Então, as audiências dessas testemunhas, mais de 100 aí, vão acontecer entre os dias 14 e 21 de julho. Foram as datas marcadas hoje pelo relator, o ministro Alexandre de Moraes. Tiago. Bom, então esse processo correndo, Janaína Camelo volta daqui a pouquinho na programação da Jovem Pan. Deixa eu perguntar para a Dora Kramer, há uma projeção, uma previsão, pelo menos, que alguém deu, inclusive, alguém da área da Justiça, pelo menos fazendo uma projeção, uma previsão de que o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro poderá se dar entre o fim de agosto e o começo de setembro. Claro que são conjecturas, projeções, mas para você, Dora, te surpreende o andamento talvez rápido desse processo? Nós que não somos da área da Justiça, pelo menos estamos acompanhando de longe? Não, para mim surpreendeu, né, Tiago? Porque todo o tempo eu fiz a comparação num julgamento também no Supremo que eu acompanhei, você acompanhou também, que foi do Mensalão, que demorou entre a denúncia e o início do julgamento 5 anos. E eu fazia essa comparação, você vê, totalmente analógica, né? Outra totalmente fora do tempo, porque foi outro ritmo, outra história, outro procedimento. E do jeito, o ritmo que o ministro Alexandre de Moraes está imprimindo a esse processo, realmente é completamente factível. Agora a realidade mostrou que é completamente factível que esse julgamento não só seja feito esse ano, como se dê e lá por meados de setembro. E aí isso altera o jogo eleitoral no campo da direita, porque
Se for confirmada essa condenação, que é o que é o mais provável, né? Então vamos trabalhar com esse cenário. Se for confirmada, aí a questão do presidente Jair Bolsonaro, ex-presidente Jair Bolsonaro, está inelegível, não tem mais a ver com TSE, tem a ver com condenação criminal. Aí acabou o jogo. Aí realmente vai se começar a trabalhar no campo da direita uma candidatura que não tenha mais essa fantasia, que hoje é fantasia, de que o Bolsonaro poderia ser candidato. Para você, Colberto, da área da justiça, tem uma visão talvez diferente da gente aqui? Não, é essa questão porque esse processo ele todo correu muito rápido, né, Tiago? A gente tem muitos outros processos, inclusive de parlamentares, de pessoas importantes, que começaram muito antes e não tiveram a mesma marcha, não tiveram o mesmo ritmo, aguardam ainda muitas coisas acontecerem. O que pode ter acelerado esse processo é a existência de um dos réus presos, no caso Braga Neto. E quando tem réu preso, há uma prioridade na tramitação processual. E aí, passados os 15 dias da acusação, os 15 dias do réu delator e os 15 dias de todos os demais réus, o processo vai estar apto a ser julgado pela primeira vez no mérito. Vamos nos lembrar que isso não encerra, em definitivo, o trâmite processual. Depois disso, terão os recursos, inicialmente os próprios embargos de declaração, para sanar alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Depois, se tiver divergência, isso pode ser levado, inclusive, ao plenário. Lá na frente, a gente tem os embargos infringentes. A Dora falou da ação penal 470, que é o processo do mensalão. Lá atrás, no mensalão, a gente teve mudança de condenações justamente nesse último respiro, esse último recurso que foram os embargos infringentes. E vamos nos lembrar de uma última questão aqui que pode ou não influenciar, que é a questão da delação do Mauro Cid, que está sob investigação, aquela ordem às plataformas para informarem se ele de fato quebrou ou não quebrou os requisitos da delação utilizando de um perfil falso, um perfil que não era dele. Isso pode gerar, inclusive, uma revisão criminal lá na frente, ainda que já tenha se encerrado o processo com alguma condenação, se isso for um fato novo que interesse à defesa. Tem muita coisa pela frente, apesar de toda essa velocidade nesse processo.